Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu curso, né? Aí finalmente, depois de muitas pessoas aí tá pedindo, eu vou estar lançando esse curso para vocês. Eu tenho certeza que com esse curso vocês vão aprender muito do meu operacional. E como vocês sabem, eu opero há mais de 2 anos o operacional Vela a Vela. E desse tempo para cá eu desenvolvi o meu próprio operacional. Aquilo tudo que eu sabia sobre Vela a Vela eu também simplifiquei. Nessas 4 regrinhas que você tá vendo: o volume comprador, o volume vendedor. A segunda, nova alta, nova baixa. A terceira, rejeição versus interesse, que é essa onde tem muita gente com dúvida, tá? Eu vou explicar com calma. E o quarto é o novo interesse de alta e novo interesse de baixa, que é muito importante. Então prestem atenção, tá? Eu vou detalhar para vocês. Eu espero de coração que vocês gostem desse curso e que vocês possam evoluir bastante nesse operacional, tá bom? Então vamos lá, let's go! Bom, estou aqui com o primeiro padrão, que é volume comprador e volume vendedor. O que é um volume comprador ou um volume vendedor? Nada mais é do que o corpo da vela, quando ela é ou maior do que o corpo da vela anterior ou menor do que o corpo da vela anterior. Nesse caso, eu vou explicar todos os casos possíveis que você vai entrar, tá? Na primeira confluência de volume comprador e volume vendedor. Nesse caso, estamos observando aqui o volume vendedor. Então, como eu expliquei, o que é o volume vendedor? É o tamanho da vela ser maior ou menor do que a vela anterior. Como você pode ver, você vai analisar o tamanho da vela com a vela anterior, tá bom? Você que não vai contar os pavis, tá bom? Apenas o corpo da vela. Como você pode ver, esse corpo é maior do que esse corpo. Então, o que que significa? Significa maior volume vendedor de vela. Se o volume é maior do que o volume da vela anterior, que é vermelha também, então ela vai fazer uma continuação de fluxo. Como você pode ver, ela fez uma vela vermelha. Apenas usando esse padrão, ela respeitou, tá bom? Vamos ver aqui outro cenário com o mesmo padrão de volume, tá bom? Agora vamos aqui ver o volume comprador. Olha só, como você pode ver, tá? O volume comprador é muito maior do que o volume comprador da vela anterior, ou seja, o tamanho do corpo da vela é maior do que o tamanho do corpo da vela anterior. Então o que que ela fez? Olha só, ela subiu, tá bom? E olha aqui que eu só estou usando apenas essa confluência e tá respeitando, tá bom? Vamos ver agora um cenário, tá, de reversão. Como você pode ver, olha só, o tamanho da vela, ou seja, o tamanho do corpo vendedor é maior do que o tamanho do corpo comprador. Ou seja, nessa briga de compradores e vendedores, os vendedores venceram com maior volume. Por isso que essa vela aqui, olha só, desceu. Foi uma vela pequena, mas desceu, tá bom? Vamos para o outro cenário agora em reversão de alta. Olha só, fez uma vela vermelha, depois fez uma vela verde. O tamanho do corpo, lembrando, não tem pavios, não analisa pavio nesse primeiro ponto, tá bom? Apenas o corpo. O tamanho do corpo dessa vela, certo? É maior do que o corpo da vela vendedora. O que que isso significa? Maior volume comprador. Nessa briga, quem ganha são os compradores. Então, se os compradores ganharam, significa que ela vai fazer pelo menos mais uma vela de alta. E nesse caso, olha só, fez essa vela de alta, certo? Como você pode ver, é bem simples esse primeiro padrão, tá? É óbvio que você tem que confluenciar com os outros padrões que eu vou ensinar para você, e você saber contextualizar e saber qual entrada você vai dar, tá bom? Agora vamos ver o que acontece quando o volume é menor do que o volume da vela anterior. Olha só, como você vê, pode ver aqui, o volume dessa vela, ou seja, o tamanho do corpo, é menor que o tamanho do corpo da vela anterior. O que que isso significa? Significa que o volume diminuiu, há uma fraqueza de vendedores e por isso que essa vela aqui, ó, subiu, tá bom? Então é bem simples, muito fácil. Tenho certeza que você vai entender isso aqui muito rápido, mas tem que praticar bastante, tá bom? Agora vamos ver na alta o que acontece, a mesma coisa. Depois de uma vela forte, for uma vela com corpo, esquece pavio mais uma vez. Nesse padrão esquece pavio, é apenas corpo.
o corpo foi menor do que o corpo da vela anterior. Isso mostra a fraqueza dos compradores. E olha só o que acontece. A vela desce, tá bom? Agora vamos ver mais um exemplo aqui, tá? Esse padrão aqui, nesse caso aqui, é o que eu mais pego, que tem uma assertividade mais alta, tá bom? Como você pode ver, olha só, primeiro subir essa vela, depois eu posso chamar essa vela de correção, porque olha o tamanho do corpo. Lembrando, o corpo é apenas, você vai comparar com a vela anterior, tá bom? Olha o corpo dessa vela. Ela é menor do que o corpo da vela compradora anterior. Você concorda comigo que ela é menor do que a vela compradora anterior? Sim. Se ela é menor, quem que vai ganhar nessa briga? Quem tem mais força compradora ou quem tem menos força vendedora? Óbvio que os compradores vão vencer. Então, por ela ser uma vela fraca de venda referente à vela compradora, então essa vela aqui sobe, tá? Aqui nós não estamos analisando pavio, porque aqui tem outras confluências. Mas só analisando apenas o volume, essa vela aí subiu, tá bom? Vamos para outro exemplo aqui. Olha só, veio uma vela vermelha, desceu bastante, tá? Uma vela forte. Veio uma vela verde e não subiu o bastante para ter um tamanho ou um maior tamanho do que a vela vendedora anterior. O que que significa? Nessa briga aqui de vendedores e compradores, quem foi que ganhou? Os vendedores. Por quê? Porque a vela compradora, ela é menor do que a vela vendedora anterior. Ou seja, o tamanho do corpo é menor do que o corpo vendedor da vela anterior. Por isso que essa vela aqui desceu, tá bom? É muito simples, gente, que é muito simples, é muito fácil e é só a primeira, tá bom? Só a primeira confluência que vocês vão estar aí aprendendo. E na próxima confluência vamos falar de novas altas e novas baixas, que é o mais simples ainda, tá bom? Então vamos lá. Agora, gente, vamos aqui falar de novas altas e novas baixas. O que é uma nova alta e o que é uma nova baixa? Nada mais é de que quando a vela atual fecha o seu corpo acima da máxima de alta ou máxima de baixa da vela anterior, tá bom? Então vamos aqui aos exemplos. Olha só, gente, aqui estamos em um fluxo de alta, tá bom? E essa vela atual que estaríamos operando fechou o corpo dela, tá bom? Não o pavio, o corpo dela fechou acima da máxima de alta da vela anterior. Ou seja, o que que a gente tem aqui? Uma nova alta. Se nós temos uma nova alta, temos um ponto de compra, um gatilho para compra, mais uma confluência para compra, tá bom? Por isso que essa vela aqui, ó, subiu, é um fluxo de alta. Tá bom? Veja bem como é simples o que é uma nova alta e uma nova baixa. Agora vamos ver mais exemplos para que isso fique bem desenhado na sua cabeça, tá bom? Vamos aqui para uma nova baixa, a mesma análise da anterior, só que em baixa. Olha só, essa vela, o corpo da vela, tá bom? Fechou abaixo da máxima de baixa da vela anterior, ou seja, fechou abaixo do pavio da vela anterior. Se você tem uma nova baixa, você tem um gatilho para put, ou seja, mais uma confluência de que ela vai descer. O que que aconteceu? Olha só, essa vela desceu, tá bom? Vamos ver mais exemplos para você aprender bem, tá? Agora vamos ver um exemplo em reversão, tá? Como você pode ver, essa vela é uma reversão dessa vela aqui. E como você pode ver também, a vela, o corpo da vela, não o pavio, tá bom? Esquece pavio por enquanto. O corpo da vela fechou acima da máxima de alta da vela anterior. Se ela fechou acima da máxima de alta da vela anterior, você tem uma nova alta. Se você tem uma nova alta, você tem um gatilho para compra. Por isso que essa vela aqui, ó, subiu, tá bom? Vamos para outro exemplo. Agora vamos ver reversão em baixa. Olha só, como você pode ver, o corpo da vela fechou abaixo da máxima de baixa da vela anterior. Se ela fechou abaixo, temos um gatilho para put, ou seja, uma nova baixa, então o gatilho é para venda. Por isso que essa vela aqui, ó, desceu, tá bom? Como vocês podem ver, gente, é bem simples, novas altas e novas baixas, certo? Vamos para ver um exemplo agora em continuação, porém ela não faz uma nova alta, tá? Como você pode ver, vela verde, porém essa vela, ó, fechou abaixo da máxima de alta.
ou seja, fechou dentro do pavio da vela anterior. Ou seja, aqui você não tem uma nova alta. Se não tem uma nova alta, então não temos gatilho para compra, e sim para put. Ou seja, é o contrário, tá? Então aqui ela desceu, como você pode ver, tá bom? Vou mostrar o mesmo exemplo agora na baixa, certo? Olha só, vela vermelha, essa vela também vermelha, mas ela fechou, ela não fechou abaixo da máxima de baixa da vela anterior, ou seja, ela fechou dentro do pavio da vela anterior. Então você não tem um gatilho para put, vai ser o efeito contrário, você tem um gatilho para alta, por isso que essa vela aqui, ó, subiu, tá? Vamos ver aqui agora uma reversão quando não acontece uma nova alta. Como você pode ver, essa vela, a reversão dessa vela, tá? Mas o que acontece? Aqui ela não deixou nova alta. Olha onde ela fechou, gente. Ela fechou aqui, ou seja, dentro do pavio dessa vela. O que acontece aqui? Não tem nova alta. Se não tem nova alta, então você não tem um gatilho para compra, você tem um gatilho para venda. Então essa vela aqui nós iremos de put, apenas observando essa confluência de novas altas e novas baixas. Nesse caso não deixou uma nova alta, então tem um gatilho para put. Olha só, a velinha foi lá e desceu, certo? Agora vamos ver mais esse exemplo aqui de reversão que não deu nova baixa. Você pode ver, ela subiu, essa vela reverteu, porém ela não deixou nova baixa referente à vela anterior, ou seja, ela fechou dentro desse pavio aqui da vela anterior. Se ela não deixou uma nova baixa referente à vela anterior, você não tem gatilho para continuação de vela, ou seja, não tem um gatilho para put aqui. Então teríamos um gatilho para compra, por isso que essa vela aqui, ó, subiu. Resumindo, por que ela subiu? Porque ela não deixou uma nova baixa, ela ficou dentro do pavio da vela anterior. Então é uma confluência muito forte. É óbvio que tem outra confluência aqui, mas vamos falar depois, mais pra frente. Então só com essa confluência aqui, ela foi o suficiente para fazer essa vela subir, tá bom? Então esse foi, tá? Os exemplos de novas altas e novas baixas. Como você pode ver, é muito simples. Eu realmente dediquei muito tempo da minha vida estudando para simplificar esse operacional e funciona muito bem. Agora vamos para o próximo gatilho, que é onde muita gente tem dúvida, que é rejeição versus interesse, certo? Agora vamos falar aqui sobre rejeição versus interesse. É uma questão que muita gente tem dúvida e muita gente me manda mensagem perguntando como realmente se faz. Porém, nesse curso eu vou detalhar para você como analisar a rejeição versus interesse. Bom, para começo de conversa, pavio representa tanto rejeição quanto interesse, mas como eu sei que em qual momento ele vai representar rejeição e interesse? Bom, a todo momento ele está representando os dois, porém sempre que você for analisar, o pavio vai vir primeiro como rejeição, em segundo vem interesse. Ou seja, na questão da rejeição, quanto maior o pavio for, maior será a rejeição. Quanto menor o pavio for, menor será a rejeição, tá bom? Em questão do interesse já é diferente da rejeição. Não significa que quanto maior for o pavio, não é mesmo que a rejeição, ou seja, não vai ser o maior o interesse. E quanto menor o pavio for, o interesse vai ser menor. Não. O pavio, mesmo ele sendo pequeno ou muito grande, o interesse vai ser o mesmo. Já na rejeição, se o pavio for muito grande, a rejeição vai ser maior, tá bom? Então vamos pegar aqui o exemplo, tá? O primeiro exemplo, olha só, rejeição, tá bom? E rejeição. Qual é aqui a maior rejeição? É a de baixo. Tem uma alta rejeição e essa rejeição menor não consegue segurar a maior rejeição de baixo. Beleza, agora você analisou a rejeição maior. Então agora você vai analisar por segundo o interesse. Como eu falei antes, esse pavio, por ele ser grande, não significa que é maior interesse, tá bom? É diferente da rejeição. O interesse só serve mesmo para você ter um alvo para a próxima vela ir buscar ou até mesmo romper. Então você, como vai analisar aqui, maior rejeição, tá bom? E deixou o mínimo de interesse possível para a próxima vela subir. Então o que foi que aconteceu? A vela subiu. E se não tivesse deixado nenhum tipo de pavio aqui em cima, fosse uma vela careca, como diz assim, ou uma vela de taxa única, mesmo com a alta rejeição, muito provavelmente essa vela desceria, tá bom? Porque tem que deixar o mínimo de pavio possível para a vela subir, tá bom? E a rejeição precisa ser menor.
do que a rejeição, no caso, desse caso, foi maior, tá bom? Então vamos ver aqui o outro exemplo, certo? Olha só. Alta rejeição, menor rejeição. Então o que ganha nessa briga aqui de rejeição? A alta rejeição. Então você tem um gatilho para compra. Só que você tem que identificar depois se existe algum pavio em cima, o mínimo de pavio possível para indicar interesse de que a próxima vela quer subir. Então aqui existe o mínimo de pavio possível. Ao mesmo tempo que representa uma rejeição que é menor do que a rejeição de baixa, ou seja, ela não tem força suficiente para parar a rejeição de baixa, significa também que esse pavio mínimo aqui tem interesse e de que a próxima vela vai subir, ou seja, é duas confluências em um, tanto a maior rejeição a seu favor, quanto o mínimo de interesse para a vela poder subir. Por isso que essa vela aqui, ó, subiu, tá bom? Então é bem simples, certo? Vamos ver aqui mais exemplos, tá bom? Olha só, maior rejeição, menor rejeição. Então, quem que vai ganhar essa briga aqui? A maior rejeição, e ela subiu. Mas qual é a outra coisa que você deve analisar? O pavio. Deixou o mínimo de pavio possível? Deixou. Então, ele tem um interesse de querer subir também. Então, o que aconteceu aqui? Teve um fluxo de alta e essa vela aqui subiu, tá bom? Então, são aí dois pontos em uma confluência só, certo? Vamos ver aqui outro exemplo, tá bom? Agora de baixa. Olha só, alta rejeição, menor rejeição. Agora você vai analisar o interesse. Deixou o mínimo de interesse possível na parte de baixo? Sim, se deixou, então a vela vai descer. Por quê? Porque tem uma alta rejeição e o mínimo de interesse possível para ela descer. E se fosse contrário, se esse pavio aqui fosse maior do que esse, aí a análise seria contrária. Então existiria uma rejeição muito grande e mesmo com essa rejeição aqui não seguraria e essa vela subiria, tá bom? Mas como isso não aconteceu, essa vela desceu, tá? Vamos ver aqui outro exemplo, tá bom? Olha só. Alta rejeição, menor rejeição, tá? Aí depois você analisa o interesse. O pavio grande não significa que é maior interesse, é como eu disse. Ele sendo pequeno ou sendo grande, o interesse vai ser o mesmo, tá? O interesse vai ser mínimo. Já a rejeição é diferente. Quanto maior o pavio, maior será a sua rejeição. Então, que a rejeição é maior do que a rejeição de baixa, temos um ponto para put. E segundo, temos o interesse mínimo. Deve existir esse interesse mínimo para a vela poder fazer sua continuação. Porque se não tivesse esse pavio na parte de baixo, teria muito mais chance dessa vela subir, tá bom? Mas como teve o pavio, são dois pontos em uma confluência. Então essa vela aqui, ó, desceu, tá bom? É bem simples, gente. Olha só como é fácil. Agora mais outro ponto aqui, mais outro exemplo. Olha só, alta rejeição, menor rejeição, então a probabilidade é dessa terceira vela aqui descer, tá bom? Porém deixou o mínimo de pavio possível, ou seja, ela tem interesse de querer descer, de continuar a descer. Então se a rejeição é maior e tem um mínimo de interesse possível para descer, então essa vela aqui, olha só, desceu, tá bom? Vamos ver aqui outro exemplo, porém esse exemplo quando não tem interesse nenhum, ou seja, uma vela de taxa única ou uma vela careca, como algumas pessoas aí falam. Olha só, como você pode ver, estava em alta aqui, tá? Deixou uma alta rejeição, deixou nova alta referente à vela anterior, porém não deixou pavio. Então o que acontece? Ele não tem interesse de subir. Mesmo com essa rejeição aqui, com essa alta rejeição, ela não tem interesse de subir, porque não deixou pavio. Então, a probabilidade maior é de que ela desça. E ainda tem outra confluência aqui que o corpo é menor do que o corpo anterior, que foi a primeira análise que a gente fez, que eu ensinei para vocês, tá? Então aqui eu tenho duas confluências ao meu favor. E aqui foi put, por isso que ela desceu, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui. Olha só, outro exemplo. Maior rejeição, porém, mesmo com nova alta referente à vela anterior, não deixou pavio em cima. Olha só como é forte esse padrão. Por isso que a vela aqui, ó, terceira vela desceu, tá bom? Vamos ver aqui outro exemplo, tá? Olha só, a alta rejeição,
Perceba que essa rejeição aqui é muito forte. O pavio é maior que o próprio corpo. E ainda deixou uma nova alta referente ao vela anterior. Porém, olha só. Não deixou pavio, o que significa? Não tem interesse de querer subir. Então, qual é a probabilidade maior? A probabilidade maior aí de contra a essa tendência. Ou seja, ela desceu aqui. Tá bom? Vamos ver mais outro exemplo aqui. Olha só. A alta é rejeição. Porém aqui não deixou nenhum interesse de baixa, tá? Ou seja, ela não tem interesse em querer descer. Por isso que essa vela aqui, ó, subiu, tá bom? Muito simples, muito fácil. E vamos de mais exemplos para vocês entenderem. Olha só, alta rejeição, porém não tem interesse aqui, nenhum interesse aqui, tá? Por isso que subiu. Mas aqui tem outra confluência, que é o quê? Que é o corpo menor do que o corpo da vela anterior, o volume. Então aqui são duas confluências, tá bom? Por isso que essa vela aí, ó, subiu, certo? Vamos para outro exemplo. Vamos lá. Não deixou interesse de baixa, tá? Mesmo com a alta rejeição aqui, não deixou interesse de baixa. Por isso que essa vela aqui, ó, subiu, tá? Gente, olha só. Rejeição versus interesse não é um bicho de sete cabeças. Realmente é muito simples e muito fácil. É como eu disse. Quanto maior o pavio, maior será a sua rejeição. Porém, no interesse será diferente. Quanto maior for o pavio, vai ser igual se fosse um pavio pequeno, tá bom? É a mesma coisa. Mas rejeição já muda, porque quanto maior o pavio for, maior será a sua rejeição. O pavio ali, para interesse, só serve mesmo para uma continuação de fluxo, ou até mesmo quando deixa um novo interesse, que é o próximo tópico que eu vou ensinar para vocês agora, tá bom? Pessoal, agora vamos falar aqui de novo interesse de alta e novo interesse de baixa. O que é um novo interesse? É quando o pavio se sobrepõe o pavio da vela anterior, ou seja, fica acima do pavio anterior, ou quando fica abaixo do pavio anterior. Então aí você tem um novo interesse. Nesse caso aqui, vou mostrar exemplos para vocês e vamos começar por esse aqui, tá? Nesse exemplo você tem um novo interesse de alta, que é esse pavio aqui, que está acima do pavio da vela anterior. Então você tem um novo interesse de alta. E lembrando, eu só estou falando dessa confluência, mas para frente vou estar ensinando vocês como usar todas as confluências ao seu favor. Essa é uma das confluências, tá bom? Então esse é um novo interesse de alta. Então fez uma continuação de vela e essa vela aqui, olha só, ela subiu, tá bom? Então vamos para mais exemplos. Outro exemplo aqui de alta, olha só, o tamanho desse pavio deixou um novo interesse de alta relacionado ao pavio anterior. Então fez uma continuação de vela, tá bom? É óbvio que tem outra confluência, por isso que ela subiu aí, mas estamos olhando aqui apenas novo interesse de alta e novo interesse de baixa. E mais um bônus para você. Sempre quando deixar um novo interesse de alta, tá? Referente ao pavio anterior, esse pavio de baixo vai representar uma rejeição ao seu favor. Então, meio que você tem duas confluências aqui. Então, você já analisa isso e o gráfico vai continuar, tá bom? Fazendo uma vela verde, tá? Vamos para mais exemplos. Agora, em tendência de baixa, tá bom? Fez um novo interesse de baixa referente o pavio da vela anterior, tá bom? E o que aconteceu? Olha só, desceu essa vela aqui, desceu porque fez um novo interesse de baixa referente à vela, o pavio da vela anterior, tá bom? Mais outro exemplo aqui, olha só, gente. Deixou um novo interesse de baixa, olha só, o pequeno pavio, ele é muito pequeno, porém deixou um novo interesse de baixa, ou seja, o pavio ficou abaixo do pavio da vela anterior. Então essa rejeição aqui, como eu disse para você, que é uma dica bônus, vai refletir como rejeição ao seu favor. Então que você tem duas confluências, por isso que essa vela aqui desceu, tá bom, gente? É bem simples, tá? E vamos para mais exemplos, para vocês ficar aí bem desenhado na cabeça de vocês, tá certo? Olha só agora em reversão. Aqui essa vela aqui atual é uma reversão dessa vela, tá?
deixou um novo interesse de alta, ou seja, o pavio ficou acima do pavio da vela anterior, ou seja, um novo interesse de alta. E o que aconteceu? Fluxo de vela. Essa vela aqui foi uma vela verde, ou seja, continuação de vela, tá bom? Mais um exemplo aqui de reversão, olha só, essa vela é uma reversão dessa vela, tá bom? E aqui deixou um novo interesse de alta referente ao pavio anterior. E como já temos um volume bastante alto, e esse pavio que representa rejeição a nosso favor, que foi da dica bônus que eu disse para vocês, sempre que deixar um novo interesse, o pavio contrário vai representar rejeição, tá bom? Então fez essa continuação aí de vela, com a vela verde, tá bom? Vamos ver aqui mais exemplos. Olha só. Deixou um pequeno novo interesse de baixa referente ao pavio da vela anterior, tá bom? E o que acontece? A vela desceu muito aqui, tá? Mesmo para você ver que o detalhe realmente muda muita coisa. Apenas esse detalhe aqui desse novo interesse de baixa referente ao pavio anterior fez com que a vela descesse, tá bom? Vamos ver aqui mais exemplos, certo? Olha só, esse outro exemplo aqui também é a mesma coisa. O pavio ficou abaixo do pavio da vela anterior, tá? Ou seja, deixou um novo interesse de baixa referente ao pavio da vela anterior. Então, o que aconteceu? Aconteceu isso daqui, gente, ó. A vela desceu, tá bom? É muito simples, como você pode ver. E você confluenciando esse gatilho de entrada com outras confluências que eu já ensinei, como volume, novas altas e novas baixas, e rejeição versus interesse, então seu operacional vai ficar muito bom e muito assertivo, tá bom? Vamos para o próximo exemplo aqui. Agora, o que acontece quando não deixa um novo interesse, ou um novo interesse de baixa, ou um novo interesse de alta, tá bom? Nesse caso aqui, um novo interesse de alta não deixou, olha só. Vela verde não deixou um novo interesse de alta referente ao pavio da vela anterior, ou seja, o pavio fechou abaixo do pavio da vela anterior, ou seja, se você não tem um gatilho para compra, que seria um novo interesse de alta, então vai ser contrário, vai em vez de compra a vela vai descer, vai ser um put, por isso que essa vela aqui, olha só, ela desceu, mesmo com essa rejeição aqui alta, tá bom? Vamos outro exemplo, tá? Olha só, a mesma coisa aqui, certo? Não deixou um novo interesse de alta referente ao pavio da vela anterior, nem sequer pavio deixou, e o que acontece, ó? A vela desceu, mesmo com essa rejeição ao nosso favor, a vela desceu, porque esse gatilho aqui é muito forte, tá bom? Vamos aqui para outro exemplo, certo? Olha só. Vela vermelha, porém ela não deixou um novo interesse de baixa referente à vela, o pavio da vela anterior. Ou seja, o pavio não ficou abaixo do pavio da vela anterior. Se não ficou abaixo do pavio da vela anterior, não temos gatilho para continuação de tendência, ou seja, não temos um put. Contrário, vamos ter um efeito contrário aqui, que no caso temos um call e a vela subiu aí bem forte, tá bom? Vamos ver aqui outro exemplo. Olha só. O pavio fechou praticamente em cima do pavio da vela anterior, ou seja, não tem novo interesse de baixa, tá? Então a vela aqui subiu, tá bom? Vamos ver mais exemplo, tá? Agora aqui uma reversão, tá? Olha só. Essa vela aqui é a reversão dessa vela vermelha. E essa vela aqui não deixou um pavio superior ao pavio da vela anterior, ou seja, não deixou um novo interesse de alta. Se não deixou um novo interesse de alta, então você não tem gatilho para comprar, para fazer um call, e vai ser o efeito contrário. Então, qual é o efeito contrário? Put, tá bom? Então, essa vela aí desceu, tá bom? Olha só, mais outro exemplo aqui de reversão, certo? Essa vela é a reversão dessa vela. E essa vela subiu até aqui, porém o pavio dela não passou do pavio da vela anterior. Ou seja, você não tem um novo interesse de alta referente ao pavio da vela anterior. Então você não tem aí um ponto para compra, e sim um efeito contrário. Temos um ponto para put. Por isso que essa vela aqui, ó,
desceu, mesmo com essa rejeição aqui forte ao nosso favor. E aqui está fazendo um novo interesse de baixa. Olha só que legal, fazendo um novo interesse de baixa referente a esse pavio aqui. Então é mais uma confluência ao seu favor, tá bom? Vamos ver aqui outro exemplo, certo? Reversão novamente. Olha só, essa vela é uma reversão dessa vela, porém, olha só, não deixou, tá? O pavio não superou o pavio da vela anterior. Ou seja, não tem novo interesse de baixa referente ao pavio da vela anterior. Se não tem novo interesse de baixa referente ao pavio da vela anterior, você não tem gatilho para put, sim o efeito contrário, temos o gatilho para compra. Então, por isso aqui, ó, que essa vela aqui subiu, tá certo? Como você pode ver, é muito simples e muito fácil. Mais outro exemplo aqui, ó, reversão dessa vela, tá? E o pavio aqui, ó, ficou em cima do pavio da vela anterior, ou seja, não tem um novo interesse de baixa referente ao pavio da vela anterior. Então você não tem gatilho para put. Se você não tem gatilho para put, vai acontecer o efeito contrário, vai ter um gatilho para call. Então o que que acontece aqui, ó? A vela sobe, tá bom? Gente, como você pode ver, é muito simples, novo interesse de alta e novo interesse de baixa. Essas 4 regrinhas que eu mostrei lá no começo, eu estou ensinando para vocês, tá? Essa foi a última regrinha. E agora vamos para o mais importante, que é como você faz a interpretação das confluências. Como você vai interpretar e ver quantas confluências você tem ao seu favor para você estar fazendo seu trade, tá bom? Então vamos lá para a próxima operação agora, analisando as confluências, tá bom? Bom, gente, agora vocês vão aprender como fazer análise de acordo com as 4 regrinhas que eu ensinei para vocês, que vocês já aprenderam, tá bom? A forma que eu analiso, eu vou ensinar para vocês como vocês devem analisar, tá bom? Para você ter um trade aí assertivo. A primeira coisa que vocês devem analisar são as 2 velas atuais, ou seja, esta vela e esta vela, e vão prever a próxima vela, que é essa daqui, tá? Então você vai esperar o fechamento da vela atual, que seria essa. Então o que que você vai ver? A primeira coisa que você deve olhar é o volume da vela, ou seja, o volume comprador ou volume vendedor. Então o que que você vai observar aqui? O volume da vela. Então, qual é o volume dessa vela aqui? É um volume comprador. Você concorda comigo que o volume, ou seja, que o tamanho da vela, do corpo da vela atual, é menor do que o corpo vendedor da vela anterior? Sim. Ou seja, o volume está contra você, ou seja, você não tem um gatilho de alta. Por contrário, você tem um efeito contrário, você tem um gatilho de baixa. Ou seja, aí você já tem um gatilho para put, mas apenas um gatilho não é o suficiente, você tem que ter mais outro gatilho. E qual seria o segundo gatilho? O novo interesse de baixa, como vocês aprenderam, tá bom? Olha só, um novo interesse de baixa referente ao pavio da vela anterior. Então você aqui tem 2 gatilhos, tá bom? Para put. E qual seria o terceiro gatilho para put, ou terceira confluência? Não tem interesse de alta, ou seja, a vela não tem interesse de subir. Então aqui você tem 3 confluências ao seu favor e tem apenas uma contra. Qual seria a confluência contra? Essa rejeição aqui contra você. Ou seja, aqui diminui um pouco da chance da vela descer. Mas mesmo com essa rejeição aqui contra, você tem 3 confluências ao seu favor, que é novo interesse de baixa referente ao pavio da vela anterior, sem interesse de alta e volume comprador menor do que o volume vendedor da vela anterior. Então o que aconteceu aqui, ó? A vela desceu porque você tem 3 confluências. Tá vendo, gente? É dessa forma que eu faço a análise. É bem simples e muito fácil. Então vamos para mais exemplos, porque eu tenho aqui vários exemplos. Você deve estudar todos, tá bom? Vamos aqui para o segundo exemplo. A mesma coisa, tá bom? A mesma, só que agora em alta. Primeira coisa que você deve observar: volume de vela. Volume de vela nada mais é que o tamanho do corpo da vela. Você concorda comigo que o tamanho do corpo da vela vendedora é menor do que o tamanho do corpo da vela compradora da vela anterior? Sim, é menor. Então aqui você não tem um gatilho para put. Você tem um gatilho para call, para compra. Porque os vendedores são fracos, os compradores são fortes.
primeiro gatilho. O segundo gatilho, tá? Deixou aqui um novo interesse de alta referente ao pavio da vela anterior. Então aqui você tem dois gatilhos ao seu favor. E qual seria o terceiro gatilho? Não deixou interesse de baixo, olha só. A vela não tem interesse em querer descer. Então você tem três confluências ao seu favor. Por isso que essa vela aqui, ó, subiu, tá bom? Pra você ver, bem simples. Vamos para outro exemplo. Aqui, gente, outro exemplo aqui. Para você ver, tem um volume comprador, tá? Mas não é o suficiente comparado com o volume vendedor da vela anterior. Ou seja, os compradores estão fracos referente aos vendedores na vela anterior. Então você tem um gatilho para put, tá? Qual é o segundo gatilho para put? Não tem interesse de alta. Não tem nenhum interesse da vela querer subir. Ou seja, aqui você tem dois gatilhos para put, duas confluências. Por isso essa vela desceu, mesmo tendo essa rejeição contra você. Aqui você tem um gatilho contra você, mas é muito fraco, porque o pavio é muito pequeno, tá? Então você tem alta chance dessa vela aqui descer, e foi o que aconteceu, tá? A vela desceu. Vamos aqui para outro exemplo, tá bom? Olha só. Primeira coisa que você deve observar, volume da vela. O volume da vela compradora é maior ou menor do que o volume da vela compradora da vela anterior? É menor. Ou seja, há uma fraqueza de compradores referente aos compradores da vela anterior. Então você tem um ponto para put. E qual seria o segundo ponto? A alta rejeição, tá? Só lembrando que para vocês, volume e rejeição são as duas confluências mais fortes, tá bom? São as duas confluências mais fortes, não se esqueçam disso, tá? Então você tem aqui uma alta rejeição muito forte, tá? Como segundo ponto para a entrada. E qual seria o terceiro ponto? Terceiro detalhe que você estaria observando aqui, interesse de baixa, tá? Como eu disse para você lá atrás, quando tem uma alta rejeição em um lado da vela, o outro lado vai indicar um interesse. Então você tem a alta rejeição aqui, logo aqui você deve ter um interesse para a vela poder ter espaço para seguir o seu caminho. Então, quantas confluências você tem aqui? Volume comprador menor do que o volume comprador da vela anterior, certo? A alta rejeição, que é muito forte, e tem um interesse de baixo aqui, deixou um interesse para essa vela poder descer. Então você tem três confluências, tá? Uma delas é muito forte, que é a rejeição. Então, três pontos ao seu favor, três confluências ao seu favor. Por isso que essa vela aqui, ó, desceu, tá certo? Vamos aqui para outro exemplo, tá? Continuação de vela, muito simples. Primeira coisa que você deve observar, volume de vela, ou seja, o tamanho do corpo. O tamanho do corpo dessa vela é um pouquinho maior do que o tamanho do corpo da vela anterior. Então você tem uma força vendedora que aumentou nessa vela aqui, tá? O que você tem mais? Uma nova baixa, olha só, uma nova baixa. Por quê? Porque o corpo fechou abaixo do corpo da vela anterior, que pavio nem sequer tem. E qual seria o terceiro ponto? Deixou um novo interesse de baixa, que é essa vela aqui, tá? Esse pavio aqui deixou um novo interesse de baixa referente à vela anterior. Por isso que essa vela aqui desceu, tá bom? Então, quantos pontos você tem aqui? Vamos lá. Volume vendedor maior do que o volume vendedor da vela anterior. Primeira confluência. Segunda confluência, nova baixa referente à vela anterior. Terceira confluência, novo interesse de baixa referente ao pavio da vela anterior, que sequer pavio tem. E quarta confluência, como eu disse, o outro lado vai representar o oposto, tá? Do interesse, que é a rejeição. Então, uma pequena rejeição ao seu favor. Então aqui você tem quatro confluências ao seu favor. Olha só que da hora, que massa, que legal, gente. Então o que a vela fez? Fez uma continuação, tá? De tendência, de vela, tá bom? Vamos aqui para outro exemplo, tá bom? Olha só, esse padrão aqui é o que eu mais pego, tá bom? Olha só, primeira coisa que você deve observar, volume de vela. O volume vendedor dessa vela é menor que o volume comprador dessa vela, ou seja, você tem fraqueza dos vendedores. Então você tem um ponto
para compra, tá bom? Segunda coisa, ela não deixou um novo abaixo ou um novo interesse de baixa referente a essa vela. Então, mesmo não deixando, você também pode pôr isso como um ponto ao seu favor, tá? E o terceiro ponto, deixou um novo interesse de alta referente ao pavio da vela anterior, que sequer tem pavio. Quando não tem pavio, você analisa apenas o corpo, tá bom? Então vamos ver aqui quantas confluências tem ao nosso favor. Volume vendedor menor do que o volume comprador da vela anterior, primeiro ponto. Segundo ponto, novo interesse de alta referente à vela anterior, tá? Terceiro ponto, não deixou pavio embaixo, ou seja, não deixou pavio que ela tenha interesse de querer descer. Então você tem três confluências ao seu favor. Você poderia até botar também que não deixou nova baixa referente a essa vela, que não deixou novo interesse de baixa referente a essa vela, entende? Então aí vai de você. Tá? Então temos vários confluências ao nosso favor, por isso que essa vela aqui, ó, subiu, tá bom? Vamos aqui para outro exemplo, olha só, continuação. Primeira coisa que você observa, volume de vela. Olha só, o tamanho do corpo dessa vela é maior do que o tamanho do corpo da vela anterior vendedora. O que significa? Força vendedora. Que os vendedores aumentaram sua força. Então você tem um ponto para put. Segundo ponto para put, alta rejeição. Rejeição é maior do que a rejeição de baixo. Ao mesmo tempo que representa a rejeição, esse pavio representa o interesse, que tem que ser o oposto da rejeição de cima. Então tem que deixar interesse para a vela poder estar continuando. Então quantas confluências você tem aqui? Alto volume vendedor ao seu favor, tá? Alta rejeição ao seu favor, 2 pontos. 3 pontos, novo interesse de baixa referente à vela anterior, interesse de baixa e nova baixa referente à vela anterior. Então você tem 5 confluências aqui, tá bom? 5 confluências. Então essa vela aqui, ó, desceu, tá bom? Vamos para mais exemplos para vocês aí se adaptar ao operacional. Esse padrão aqui é o que eu mais pego também e tem uma assertividade muito absurda. Olha só, a vela verde, o corpo da vela verde foi menor do que o corpo da vela verde anterior. O que que significa? O volume, a força compradora enfraqueceu. Além da força compradora enfraquecer, deixou uma alta rejeição muito forte, que é talvez aí umas 5 a 6 vezes maior do que o próprio corpo. Então você tem duas confluências ao seu favor. Se você tem rejeição desse lado, do outro lado tem que ter o interesse. Então aqui você tem um interesse de baixa para ter espaço para essa vela descer. Então você tem quantas confluências aqui ao seu favor? Volume comprador menor do que o volume comprador da vela anterior, alta rejeição ao seu favor e interesse de baixa. Então você tem 3 confluências ao seu favor. Então essa vela aqui, ó, desceu, tá bom? É muito simples e muito da hora. Gente, eu estudei muito para padronizar isso e tá ensinando isso aqui para vocês. Então dê valor, estude bastante mesmo, tá bom? Vamos aqui para outro exemplo, olha só, o mesmo padrão. Volume comprador menor do que o volume comprador da vela anterior. E por cima deixou uma alta rejeição, tá? E quais seriam os pontos contra aqui? Assim como o anterior, tá bom? Que deixou novo interesse de alta, que é um ponto contra. Nessa também temos um ponto contra, que é não deixou novo interesse de alta referente a essa vela e não deixou interesse de baixa. Porém, como eu disse para vocês, o volume e a rejeição são as duas confluências mais fortes. Então não se esqueça, volume e rejeição são as confluências mais fortes. E aqui você tem as duas confluências, que é o que? O volume, que é muito menor do que o volume comprado da vela anterior, e a alta rejeição ao seu favor. Então você tem duas confluências muito fortes, mesmo você tendo duas contra você, que é o não interesse de baixa e o novo interesse de alta. Então essas duas confluências aqui são as duas principais, estão ao seu favor, então já é o suficiente para essa vela aqui, ó, descer, tá bom? Vamos aqui para outro exemplo, tá? Esse padrão também, o que eu sempre pego, tem uma assertividade muito alta. Aqui temos uma reversão, como você pode ver. Essa vela aqui subiu, porém o volume da vela, ou seja, o tamanho da vela, certo? É menor do que o tamanho da vela vendedora, ou seja, você tem uma fraqueza dos compradores referente aos vendedores da vela anterior.
E por cima ainda tem uma alta rejeição aqui de compradores, ou seja, você tem duas confluências ao seu favor. E também, como eu disse, quando um lado representa rejeição, o outro lado está representando interesse. Então, se deixou essa rejeição, tem que deixar um interesse para ter um suspiro para a vela descer. Então, quantos pontos você tem aqui? Quantas confluências você tem aqui? Volume comprador menor do que o volume vendedor da vela anterior, certo? Alta rejeição, 2 pontos. Novo interesse de baixa referente à vela o pavio da vela anterior. Então você tem 3 confluências e o próprio interesse de baixa. Então você aqui tem 4 confluências ao seu favor. Por isso que essa vela aqui, ó, desceu, tá bom? Bem simples. Vamos aqui para mais exemplos. Olha só. Aqui é uma entrada clássica, tá bom? Volume vendedor maior do que o volume comprador da vela anterior. Lembrando que o volume e a rejeição são as confluências aí mais fortes. Então, nesse caso, você tem um volume a seu favor, tá? Deixou uma nova baixa referente à vela anterior, ou seja, a vela fechou abaixo do pavio da vela anterior e você tem um interesse de baixa. E aqui em cima não tem interesse de subir, ou seja, o preço não quer subir. Então, quantas confluências você tem aqui? Volume ao seu favor, primeira confluência. Segunda confluência, nova baixa referente à vela anterior. Terceira confluência, novo interesse de baixa referente à vela anterior. E quarta confluência, o próprio interesse de baixa ao seu favor. E quinta confluência, não tem interesse em cima para a vela subir. Então são aí 5 confluências que você está usando ao seu favor e é o que acontece. A vela desceu, tá bom? Vamos aqui para mais exemplos. Mais um padrão, esse padrão que eu sempre estou pegando também, que é o mesmo que eu já expliquei, que é o mesmo que esse. Então vamos explicar aqui. Volume vendedor é menor do que o volume comprador da vela anterior, tá? Isso mostra fraqueza dos vendedores. Segundo ponto, deixou um novo interesse de alta referente ao pavio da vela anterior, tá? Terceiro ponto, não deixou interesse de baixa. Então você tem 3 confluências a seu favor. Então essa vela aqui, ó, daríamos um call e com certeza aí ela subiu, tá certo? Vamos para mais exemplos. Entrada clássica aqui. Mais uma vez lembrando que o volume e a rejeição sempre é a confluência mais forte. Nesse caso aqui, mais uma vez você tem o volume vendedor ao seu favor. O volume vendedor é maior do que o volume comprador da vela anterior. Segundo ponto, deixou uma nova baixa referente à vela anterior, ou seja, a vela fechou abaixo do pavio da vela anterior. Terceiro ponto, deixou um novo interesse de baixa referente à vela anterior. Quarto ponto, deixou o próprio interesse de baixa. Tem que ter interesse para essa vela poder ter o suspiro e descer. Mas o outro ponto tem essa rejeição ao nosso favor. Porque esse aqui significa o interesse ao seu favor, certo? Aqui representa uma pequena rejeição ao seu favor. Então, quantos pontos aqui nós temos? Volume. Primeiro ponto, nova baixa referente à vela anterior. Segundo ponto, terceiro ponto, novo interesse de baixa referente à vela anterior. Quarto ponto, o próprio interesse de baixa. E a quinta confluência, a pequena rejeição ao seu favor. Então essa vela aqui, ó, desceu, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Olha só, gente, muita atenção nesse exemplo. Porque muita gente levaria lois aqui, tá? Eu já postei um vídeo no YouTube, ó, que eu dei essa entrada aqui, eu até expliquei. Muita gente pensaria o quê? Deixou um novo interesse de baixa referente à vela anterior e um volume menor do que o volume vendedor e não deixou interesse de baixa aqui. A gente poderia pensar em put, mas aqui tá uma pegadinha. O que acontece? Se você observar bem, lembrando que os detalhes são muito importantes, esse detalhe que é muito importante para você aprender. Olha o tamanho da rejeição. E o que foi que eu falei a vocês? A rejeição e o volume sempre é as duas confluências mais fortes. O volume não está ao nosso favor, porém a rejeição está. Você percebe que a rejeição dessa vela é o dobro ou até mesmo o triplo do que o corpo da vela, do que o próprio corpo da vela. Então, mesmo que você tivesse aquelas confluências ao seu favor, você acreditaria no put, porém essa rejeição aqui quebra todas as outras confluências, porque é uma rejeição muito forte, mesmo tendo interesse também de alta. Então, por isso que essa vela subiu, tá? Esse padrão aqui acontece muito em fundo, tá bom?
Então prestem atenção para vocês não levar Lois nesse padrão aqui, tá? Que é como se fosse uma pegadinha mesmo para você levar Lois, tá? Mais uma vez, o mesmo exemplo, olha só. Você poderia pensar em push, tá? Por quê? Deixou o novo interesse de baixa frente ao vela anterior e não deixou interesse em cima, e o volume é menor do que o volume vendedor. Mas o que acontece? A rejeição desse candle, dessa vela, é muito grande, o dobro até mesmo do que o próprio corpo, até 3 vezes maior do que o próprio corpo. Então ela quebrou todos os protocolos, né, que eu ensinei para vocês, e ela vai seguir aqui, ó, fazendo a vela verde, ou seja, acontece mais em fundo, tá bom? Quando é em tendência, ela tende a fazer mesmo, ela é mesmo como uma correção, tá bom? Mas nesses casos aqui tem que prestar bastante atenção para você não tomar loss, certo? Mas outro exemplo aqui, olha só. Primeira coisa que você deve observar, volume. O volume da vela é menor do que o volume comprador da vela anterior. Primeiro ponto ao seu favor. Segundo ponto, deixou um novo interesse de alta referente à vela anterior, tá? Terceiro ponto, esse pavio aqui representa uma pequena rejeição ao seu favor. E o ponto que está contra você é essa alta rejeição aqui, tá? Então, o que acontece? Você tem uma confluência forte ao seu favor e uma contra. A contra é a alta rejeição contra você, porém as outras estão ao seu favor, que é o volume menor do que o volume comprador da vela anterior, novo interesse de alta referente à vela anterior e essa pequena rejeição, ou seja, você tem um ponto contra você e 3 confluências ao seu favor. Por isso que essa vela aqui, ó, subiu, tá bom? Vamos para mais outro padrão que eu já expliquei, que acontecendo de novo aqui. É só volume comprador menor do que o volume vendedor da vela anterior, tá? Aí você pode entrar aqui em um conflito mental e dizer, mas você explicou que aqui essa rejeição é muito forte, então ela deveria subir, tá? Mas nos outros casos não tinha essa rejeição de cima, ou seja, por mais que essa rejeição seja forte, maior do que o próprio corpo, aqui há uma rejeição também, que é quase o tamanho do corpo, ou seja, essa rejeição briga com essa rejeição aqui. Então, já cai por terra de que eu poderia usar apenas essa confluência dessa rejeição para acreditar no call, na compra, tá? Então, quantas confluências você tem a seu favor? Volume comprador menor do que o volume vendedor da vela anterior, novo interesse de baixa referente ao pavio da vela anterior, tá? E tem essa rejeição ao seu favor, que é quase o tamanho do corpo da vela. Então você tem 3 confluências ao seu favor. Mesmo com essa rejeição aqui, a vela desceu, tá bom? Mais uma entrada clássica aqui, olha só, gente. Corpo um pouco maior do que o corpo da vela anterior, ou seja, o volume comprador aumentou. Temos o primeiro ponto para cá. O segundo ponto, uma nova alta referente à vela anterior. Terceiro ponto, novo interesse de alta referente à vela anterior. E quarto ponto, não deixou interesse de baixa aqui, ó. Qual é o ponto que está contra você aqui? Apenas essa rejeição aqui que está contra você, tá? E o que está a seu favor é o corpo maior do que o corpo da vela anterior, nova alta referente à vela anterior e novo interesse de alta referente à vela anterior, e não deixou interesse de baixo. Então 4 confluências ao seu favor, tá bom? Mais um ponto aqui, tá? De alta rejeição ao seu favor. Mais uma vez lembrando, volume e rejeição são as confluências mais fortes, tá bom? No meu operacional. Então vamos analisar aqui esse contexto aqui. O que você vai analisar primeiro? O volume. O volume vendedor é menor do que o volume comprador da vela anterior, tá? Segundo ponto, a alta rejeição, que é maior, pelo menos aqui 4 vezes maior do que o próprio corpo. Então são duas confluências muito fortes, são as duas confluências principais ao seu favor, mesmo tendo novo interesse de baixa frente à vela anterior contra você e também tendo não interesse de alta contra você, ou seja, você tem duas referência contra você, porém você tem as duas principais confluências ao seu favor, que é a alta rejeição e o menor volume vendedor referente ao volume comprador da vela anterior. Por isso que essa vela aqui subiu, tá bom, gente? Olha, mais outro exemplo. Porque essa vela aqui subiu, gente, ó. A alta rejeição ao seu favor, tá?
e deixou um pavio mínimo de interesse, tá? Diferente do que eu expliquei antes, esse pavio aqui não é tão grande referente ao próprio corpo. Olha só o detalhe como muda tudo. Como o pavio não é tão grande referente ao corpo, ela não tem força suficiente para segurar essa rejeição de baixa. Então, como a rejeição é a confluência mais forte, então você tem a rejeição ao seu favor. E o corpo da vela não é tão pequeno assim referente ao corpo vendedor da vela anterior. Então, se você treinar bastante, você vai ver que aqui seria realmente um cálculo, porque você tem a rejeição da confluência principal ao seu favor e tem interesse aqui para a vela continuar subindo, por isso que essa vela aqui subiu, tá bom, gente? Gente, espero muito de coração que vocês gostem desse curso, que vocês aprendem, que vocês estudem bastante para aprender esse meu operacional, porque é muito assistivo e você bate a meta em poucos minutos. Se vocês gostaram desse curso, tá bom? Vocês me dêem um feedback e agora vamos botar toda essa teoria, tudo que eu ensinei para vocês na prática. Agora vamos operar e vou mostrar para vocês por qual motivo eu dei cada entrada, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, agora vamos colocar aqui em prática tudo que eu passei para vocês ao longo do curso, tá bom? Primeiro você dá uma olhada no macro, você pode ver que está em uma tendência de baixa, para você ter uma noção, tá? E você vai dar um zoom aqui e começa a analisar as velas atuais, tá bom? Como você pode ver, a vela atual está deixando uma alta rejeição e pouco volume vendedor referente ao volume vendedor da vela anterior, tá? E aqui muito provavelmente temos uma entrada para compra, tá bom? Então vamos aqui de calma, tá certo? Porque desse calo vou explicar mais uma vez. Volume vendedor menor do que o volume vendedor da vela anterior, primeiro ponto. Segundo ponto, alta rejeição, pouco maior do que a rejeição de cima. E terceiro ponto, deixou o mínimo de interesse possível para a vela poder estar subindo, tá? Vou aqui pegar mais outra taxa e vamos esperar aí esse gain, tá bom? Aqui é uma entrada clássica que eu sempre estou pegando, que tem uma assertividade bastante alta, tá? Vamos esperar esse gain aí. A gente já analisa a próxima entrada, tá bom? Esperar o fechamento da vela e vamos de put aqui, tá certo? Porque desse put aqui, olha só. A vela fechou sem interesse de alta, ou seja, não tem interesse de querer subir, tá bom? O volume comprador não tá tão grande quanto o volume vendedor da vela anterior. Ou seja, você não tem aqui opção para compra. E terceiro, confluência deixou um novo interesse de baixa referente ao pavio da vela anterior. Então temos três confluências que acreditamos que essa vela vai descer, tá bom? Então vamos esperar esse gain aí, tá bom? Também estamos operando a favor da tendência. É mais uma confluência ao nosso favor, certo? E lembrando, gente, quando vocês for operar vela a vela, vocês operam pouco operações. Deixa para operar muito na demo. Ali você vai levar bastante loss, porém você vai aprender. Mas aqui na conta real, 3, 4, no máximo 5 entradas para bater a meta e sair fora, tá bom? Vamos aqui para outra entrada, certo? Vamos de put aqui, tá? Porque desse put aqui, olha só. Como você pode ver, não deixou interesse de baixa, porém também não deixou interesse de alta. Então uma coisa anula a outra. Então o que você vai analisar nesse caso aqui? O volume vendedor maior do que o volume comprador da vela anterior. Deixou uma nova baixa referente à vela anterior e está em tendência de baixa. Então temos aí, tá? Essas confluências ao nosso favor. Então vamos esperar esse ganho aí. Então, olha só, a gente tá descendo bastante e claro que foi um I bonito, tá bom? 3x0. Gente, de coração, espero que vocês tenham gostado desse curso, tá? Estudem bastante, que eu tenho certeza que nós nos veremos lá no topo, tá bom? Fique com Deus, até a próxima.